desculpa por possíveis falhas que vão ocorrer, certo? Sim, senhor. Sou um noob em tecnologia, por mais que vocês achem que não. Se não consegue, a gente te apoia. Rapaz, com apoio desse, com certeza eu vou fracassar. Pronto. Vamos lá. Quando vocês tiverem alguma dúvida da aula, não deixem de perguntar no chat, certo? Eu quero que vocês só levantem a mãozinha e eu estou fiscalizando o chat e aí eu libero para você tirar a dúvida. E eu também vou estar perguntando o tempo todo se vocês entenderam. Então, se vocês tiverem entendido, é só botar um sim, sim, sim no chat, certo? Que eu vou sacar que vocês estão de boas, que vocês estão desenrolando tudo. Vamos lá. A tela está compartilhada aí para vocês estão vendo? Ai, meu pai. Ela tá toda escura, eu vi, seu Osvaldo? Tá todo mundo no escuro? Certo. Vou tentar compartilhar. Foi. Agora foi. Foi? Sim. Oi. Estão vendo sair certinho? Sim, Oswaldo. Processo de formação dos estados nacionais, etc, etc. Etc, tudo ok. Massa. Olha só. Deixa eu só deixar o chat aberto aqui antes. Pronto. Olha só. Eu ia upar hoje no canal da escola o vídeo sobre a Baixa Idade Média, certo? Na sexta passada eu tinha enviado o vídeo falando sobre a Idade Média e tinha falado para vocês dessa divisão que a gente tem entre Alta Idade Média e Baixa Idade Média. E eu tinha dito a vocês que essa divisão, além de ser uma divisão temporal, ela tem muitos significados. Por quê? Porque quando a gente pega a Alta Idade Média, a gente vai ver muito das características que a gente tem no que a gente conhece como sociedade feudal, no que a gente vê dos filmes de cavaleiros, e etc, etc. A gente tem um senhor feudal que ele é mais poderoso do que o rei, certo? Por causa da fragmentação do território. A gente não tem circulação de dinheiro, porque não havia moeda suficiente para comprar e para vender. Então, na prática, o comércio acontecia por causa da troca dos produtos, certo? A gente tinha uma insegurança das pessoas em viajarem, e era uma insegurança absurda, pessoal. Se você pensa, não era tão inseguro assim, lembrem de Robin Hood, lembrem do Príncipe dos Ladrões, certo? Havia um medo tremendo de você estar viajando e de você estar vivendo em qualquer outro local na Alta Idade Média, justamente por isso, justamente por esse perigo que se tinha de viver, certo? Quando nós chegamos na Baixa Idade Média, e aí vocês vão ver isso bem mais a fundo quando eu postar o vídeo, ou posto hoje de noite, ou posto segunda no máximo para vocês, a gente inicia um período de transformação. A gente inicia um período de transição, certo? Esta transição, ela é marcada, ela se inicia principalmente por causa de dois processos históricos que vão ser muito importantes para o período. O primeiro é o que a gente vai chamar de milenarismo, certo?
O milenarismo era a concepção religiosa de que, na passagem do ano de 999 para o ano 1000, Jesus iria retornar pela segunda vez. Quando Jesus retornasse pela segunda vez, ele iria implementar um reino de Deus na Terra durante 1000 anos. Essa era a concepção milenarista da coisa. Só que isso não aconteceu. Tanto que a gente está aqui em 2020 e ainda não houve essa vinda. Então, se as pessoas na Alta Idade Média, elas viviam pensando no reino dos céus, depois do ano 1000 isso mudou. Isso já foi mudando a mentalidade e a forma com que elas pensavam o futuro delas. Certo? A consciência histórica delas passou por um processo de mudança a partir daí. O segundo ponto, que é muito importante para a gente entender essa transição, vão ser as cruzadas. Todo mundo já ouviu falar aqui das cruzadas, foi um movimento dos reis e da igreja cristã ocidental para tentar retomar e conquistar Jerusalém da mão dos muçulmanos. A gente teve 4 cruzadas, pessoal, 4 processos de cruzada. Nesse processo, a gente passou a ter uma mudança, a gente passou a ter uma quebra da relação estabelecida entre rei e entre o senhor feudal, que acontecia na Idade Média, certo? Agora, eu preciso perguntar, todo mundo entendeu esse ponto? Existe alguma dúvida no que eu falei? Ô, João, No chat, Vitor. perdão. É só dizer se sim ou não, eu repito. Tudo isso aconteceu entre o século V até o século XIV, certo? Pronto. Aí, o que é que vai acontecer? Quando a gente chega na Baixa Idade Média, a gente vai passar por esse processo de transformação. A galera passa a pensar diferente, certo? A gente vai ter um renascimento do comércio, a gente vai ter uma urbanização, a gente vai ter o crescimento das cidades de novo, a gente vai ter a peste negra, como eu tinha falado naquele primeiro vídeo para vocês, a gente tem um antes e um depois da peste negra, porque um processo pandêmico, um processo epidêmico dessa gravidade, dessa magnitude, que é o que a gente está enfrentando hoje, né? A gente tem um antes e um depois de uma situação como essa. Historicamente falando, é impossível a gente voltar para a nossa realidade anterior depois de uma vivência dessa. Tanto é que, se vocês assistirem os noticiários, os caras vão estar sempre batendo na tecla agora, dizendo que a gente vai para um novo normal quando a gente sair da pandemia. Então, aquele modo de viver que a gente tinha desapareceu. A gente vai ter que estabelecer novas relações a partir de agora. Então, a peste negra ela causa isso para a Europa naquele período, certo? E a gente vai ter esse choque entre o rei e a nobreza com as cruzadas, certo? Quem é o nobre, pessoal? O nobre é todo aquele que detém um título nobiliárquico, é todo aquele que é chamado de aristocrata, é todo aquele que é chamado de barão, de conde, de vice-conde, de marquês, como é Marquês de Sabugosa no sítio do Pica-Pau Amarelo, certo? Isso é um título de nobreza. E toda pessoa que é nobre, ela detém esse título de nobreza, certo? Um nobre também, ele vai ser um cavaleiro ou um senhor feudal, certo? Todo mundo entende isso, todo mundo entende quem é o nobre. Por favor, vocês precisam compreender isso. Massa, perfeito. Muito bom. O nobre, pessoal, ele é
a pessoa que vai comandar, em certa medida, aquela região, por ele ser o senhor feudal e por ele ser a figura social mais importante daquela região. O rei, que é o monarca, certo? Ele sempre vai ser um nobre. Tudo bem? Vou repetir para vocês. Quem é o nobre? O nobre é o aristocrata. O nobre é aquele que detém um título de nobreza. É desse nobre aqui, dessa galera de nobres aqui, que a gente vai tirar quem vai ser quem? O rei. Certo? Então, o rei, como está aí no slide, ele é o nobre no topo da hierarquia feudal. Aí você pergunta, professor, quer dizer que um pobre ou um plebeu nunca vai conseguir ser um rei? Velho, a gente não pode dizer nunca. Não existe nunca em história. A gente pode cascaviar aí e encontrar uma pessoa que nasceu plebeia, que nasceu pobre e se ascendeu socialmente até virar rei. Tudo bem? Mas o comum é sempre que o rei saia da nobreza. Beleza? Alguma dúvida, pessoal? Massa. Tá, beleza, já valeu como tudo. Olha só. O que é que acontece? Na prática, quando a gente está falando da alta e de parte da baixa Idade Média, se na teoria, o rei era a pessoa mais importante e ele era o manda-chuva, ele era o principal político, ele era o cara que mandava e desmandava em tudo, ocorria que por causa das distâncias geográficas e por causa da limitação de diálogo e de proximidade entre o rei e o senhor feudal, acontecia que muitos senhores feudais tinham mais poder e exerciam mais domínio do que o próprio rei. Então a gente tem o rei aqui e o nobre aqui, o senhor feudal normal aqui, mas aquele senhor feudal que tivesse o maior exército e fosse mais poderoso, na prática ele tinha mais poder do que o próprio rei, certo? Isso era o que acontecia na Alta Idade Média. É só vocês lembrarem de Game of Thrones, certo? Game of Thrones, a série maravilhosa, esse livro também, e leiam, por favor. Começa, o próprio nome, né, Guerra dos Tronos, ele fala justamente isso. A gente tem várias famílias disputando o poder para ver quem é que vai controlar o trono, certo? A gente vai ter, a partir de agora, além do rei, do monarca e da nobreza da aristocracia, o nascimento de uma terceira classe social no período, que vai ser a burguesia, certo? A burguesia, pessoal, ela, quando nasce enquanto classe social no período, ela era muito diferente do que a gente tem hoje. A gente já conversou sobre isso. Se hoje o burguês é aquele que controla o meio de produção, é aquele que é dono da grana, é a principal classe social que a gente tem hoje, a classe social que manda e desmanda nas decisões do mundo hoje, quando ela nasce no século XIV enquanto classe social, ela era comerciante. Acabou. O burguês, quando nasce no século XIV enquanto classe social, eles eram comerciantes que habitavam os burgos, certo? Eu vou botar isso no chat para vocês, caso vocês viajem na maionese. Beleza? Então pensem comigo. Deve ter em Solânia, em Bananeiras, ou em Pirpirituba, ou em Belém, uma vez na semana, uma feira livre. Sempre tem. Toda cidade do interior tem. Em João Pessoa mesmo tem um monte. A gente tem a Feira do Itizeira aqui, a gente tem a Feira do Grotão,
A gente tem a feira de Jaguaribe, que é lá perto do IFPB. A gente tem várias feiras livres, onde os comerciantes montam sua barraquinha e vendem seus produtos, certo? Isso que a gente tem hoje é a burguesia no século XIV. Era a mesma coisa. Viviam na charrete deles, viajando de uma cidade para outra, para vender e comprar seus produtos e lucrar dinheiro. Esse era o objetivo da burguesia. Então, nesse período, a gente vai ter essas três principais classes sociais que vão se juntar para montar os estados nacionais. Alguma dúvida, pessoas? Agora é a hora, certo? Se tiverem, podem falar. Eu escrever. E não me deixem de touca, por favor. Pablo, eles ainda não tinham as condições financeiras que a burguesia possui hoje, certo? Mas eles eram... A alta burguesia era rica. Eles tinham muitas condições. São os judeus banqueiros, por exemplo. Certo, Gabriel? É a definição do que ele faz. Olha só, vou só repetir para tu. Quando a gente está falando do século XIV, o burguês, quando ele nasce na classe social, ele era uma classe social de comerciante, de pessoas que compravam e vendiam seus produtos nas feiras livres, certo? Hoje, a burguesia ela é muito diferente disso. A burguesia é a classe social que vai deter todos os meios de produção econômico da nossa vida hoje. Então, se tu quer uma máscara, se tu quer um respirador para combater o coronavírus, infelizmente sai da decisão dos burgueses. Inclusive, só fazendo um parênteses, um pequeno atalho aqui para vocês, mas muita crítica se fez hoje ao sistema econômico liberal justamente por causa da falha da burguesia em cumprir aquilo que ela diz, em garantir os estoques de qualquer produto que a humanidade precise. Quantas máscaras a gente precisa? Quantos respiradores a gente precisa? Quantos oxímetros para tirar o grau de oxigenação do corpo da gente por causa da doença a gente precisa? E são tipos de produtos, pessoal, que a nível de complexidade, eles são muito simples. A gente manda os caras para o espaço, meu irmão. Como é que a gente não consegue fazer respirador para dar conta de todo mundo, por exemplo? Isso é porque falta fábrica? Isso é porque não existe tecnologia suficiente para isso? Não. A gente tem e muito. Isso é falha da burguesia em cumprir sua missão para as pessoas, certo? Voltando. O que é que vai acontecer? O que é que vai acontecer? Quando a gente começa o século XII, XIII, esses processos de mudança, eles vão marcando o nascimento de uma nova sociedade na Europa. Se a gente não tinha circulação monetária, se a gente não tinha circulação de mercadorias, né? Tanto é que as pessoas não compravam ou vendiam seus produtos, elas trocavam os seus produtos. E a gente vai ter um custo humano e financeiro muito grande por causa das cruzadas e da peste negra, a sociedade ela vai começar a mudar para uma centralização do poder, certo? O que é que acontecia? Eu tinha falado para vocês, há 10 minutos, que se o rei era rei, na prática ele não conseguia mandar nos seus senhores feudais por causa da distância, por causa das dificuldades naturais que se tinham de comando naquela época, certo? Então vamos supor que eu seja o rei, certo? Seja o rei da Paraíba, o rei Falcão, e quero me comunicar com Vitor, que é o seu feudal de Bananeiras. E aí a gente está no século V, pessoal. Só tinha cavalo, não tem avião. A dificuldade de comunicação é gigantesca. E vamos supor que a distância daqui para onde Vitor está são de 500 quilômetros.
Imagine você, como rei, ter que escrever uma carta querendo botar moral no seu súdito para mandar alguém de cavalo viajar 500 quilômetros, o cara chegar e entregar a carta, para depois Vitor escrever outra carta, enviar mais 500 quilômetros para eu responder, e aí a gente vai ficar trocando essa correspondência. Não existe. Então, por mais que teoricamente eu fosse o rei, na prática, a galera corria solta. É a mesma coisa, como eu falo aqui milhões de vezes para vocês, os pais de vocês vão viajar, cansando da pandemia, vou para Fernando de Noronha aí, vou curtir minha vida, vou deixar aqui, ó, meu filho, R$ 1.000 com você, para você passar 10 dias, não pode ter ninguém na minha casa, use para comprar comida, não faça festa, não faça farra, não beba, certo? E aí o pai de vocês viajam, milhares de quilômetros de distância. Vocês vão cumprir tudo que eles estão falando? Difícil, né? Pelo menos alguns vacilos vocês vão dar. É exatamente isso que ocorria na relação entre o rei e o senhor feudal. Se na teoria o rei era o manda-chuva, na prática, os senhores feudais que tinham mais exércitos, mais poder do que o rei, botavam moral. E às vezes acontecia também deles entrarem em conflito, deles entrarem em fight. E esse fight podia mudar quem estaria no trono, quem fosse o rei. Beleza? Me digam, ponham sim se todos vocês entenderam. Eu vou pegar água aqui em 1 minuto e eu quero vários sims ou não, para quem não entendeu, certo? Beleza. Então vamos lá. Como eu tinha dito a vocês, ó, ainda que na teoria o senhor feudal fosse um cara que devesse fidelidade ao rei, que ele tivesse que submeter ao poder do rei, na prática, o que ocorria era que aquele senhor feudal que tivesse mais homens e armas poderia bater de frente com o rei e destronar o rei, se transformar no novo rei. É exatamente isso que a gente tem na Guerra dos Tronos, certo? O Senhor dos Anéis, a Guerra dos Tronos ele começa justamente a partir de uma disputa entre duas famílias feudais pelo controle do trono. E era isso que ocorria. Quando aquela família, pessoal, permanecia muito tempo no poder, ou seja, pai para filho, filho para outro filho, filho para outro filho, e assim vai continuando, a gente cria uma dinastia, certo? Vou escrever aqui, ó, dinastia. Que é quando a mesma família fica muito tempo no trono. Alguém pode me dar um exemplo de uma dinastia famosa atual no mundo de hoje, 2020? Pode falar por áudio, se quiser. Kim Jong se encaixa? Da Coreia Elizabeth. do Norte? Não. Ali é um regime comunista, não é uma monarquia, não, pessoal. Elizabeth. Beleza. Elizabeth, Pablo, perfeito. A família de Elizabeth é uma dinastia chamada Dinastia dos Windsor, que é até o nome do palácio principal que eles ficam. A família da Rainha Elizabeth, ela está no trono inglês desde o século XVIII, pessoal. Desculpa, desde o século XVII, em 1688. É muito tempo, são séculos e séculos em que a mesma família permanece no poder e aí a gente passa a chamar de dinastia. Todo mundo entendeu isso?
Certo. Pablo, respondendo a Pablo. Pablo perguntou no chat: o sucesso do feudalismo foi responsável pela sua decadência? Pablo, o que eu questionaria para você era se o feudalismo fez sucesso, né? Seria a primeira pergunta que eu faria. Tudo bem? Mas sim e não, certo? O sucesso do feudalismo, na verdade, ele ocorreu por causa da desintegração do Império Romano do Ocidente. E quando e quando a gente teve um renascimento comercial no século XI, automaticamente o feudalismo iniciou um processo de decadência, porque o próprio sistema feudal ele não se adequava à estrutura monetária capitalista, que vai vir depois. Tranquilo? Continuando. É a partir daí, pessoal, que a gente vai ter a formação dos estados nacionais. Se uma única dinastia vencia as guerras e permanecia muito tempo no trono, eles iam ganhando tanto legitimidade de permanecer no trono, certo? Quanto o direito de exercer a violência, de exercer o monopólio da violência. E aí vai um asterisco, certo? O monopólio da violência, pessoal. Deixa eu escrever aqui. É uma coisa muito importante para vocês entenderem, certo? O monopólio da violência é o direito que o Estado tem. E aí eu estou falando do nosso Estado hoje, do Estado moderno no século XIV ou XV, certo? É o direito que o Estado tem de exercer a violência e o direito sobre aquele cidadão. Então, quando você comete um crime, você é preso. Isso é o monopólio da violência, certo? Voltando. Essas dinastias que se tornaram muito poderosas na Europa e que permaneceram muito tempo no trono, apesar delas serem poderosas, eita, vai acabar daqui a 10 minutos. Continuando. Apesar delas serem muito poderosas, pessoal, elas não conseguiam exercer esse monopólio da violência porque eles não tinham um exército. Então, se eles não tinham um exército, como é que eles iam exercer esse monopólio da violência? É aí que a burguesia vai entrar no meio, certo? A burguesia que desejava, sonhava, queria comercializar em paz, comprar e vender os seus produtos da maneira mais tranquila possível, não conseguia. Então ela chegou para o rei e disse: meu brother, eu tenho uma proposta muito boa para você. Eu preciso ter paz para os meus comércios. Eu preciso muito, mas muito mesmo, conseguir comprar e vender em paz e viajar, não pagar tanto imposto como eu estou pagando agora. Eu quero que você me ajude. E o rei vai dizer: olha, eu queria muito ajudar você, mas eu não posso. Eu não tenho um exército, eu não tenho dinheiro, eu não posso te ajudar. E o que é que a burguesia vai fazer? A burguesia vai dizer: olhe, eu vou chegar com dinheiro para você, eu vou financiar você, eu vou bancar você. E em troca, você vai fazer com que eu possa comprar, vender e andar em paz com os meus produtos. E aí o rei disse: joinha, meu irmão, estamos acordados, me financie, me garanta que eu dou paz para o seu comércio. É essa aliança, pessoal. É dessa junção entre rei, monarquia e burguesia que a gente tem o nascimento do Estado moderno absoluto. Tranquilo? Alguma dúvida? Fale comigo, agora é a hora. Podem ligar o áudio se quiser para perguntar. Vou supor que vocês não têm nenhum. Posso continuar?
Beleza. Então, esses fatores de entrave que existia para a burguesia conseguir, para desenvolver sua atividade econômica, ela vai ser atacada pelo rei. Então, o rei ele vai criar uma moeda única a partir de agora. O rei vai estabelecer um padrão de câmbio para que a burguesia não sofra no comércio. Então, às vezes, a burguesia entrava no castelo para vender seu produto. Era uma moeda. Tinha que pagar um imposto diferente. Chegava em outro castelo, já era outro imposto diferente, já era outra besteira que ele tinha que fazer. Então, a burguesia falou com o rei, para o rei padronizar essas coisas. Padronizar o câmbio, a moeda, controlar a violência das estradas, limitar o abuso dos senhores feudais. Tudo isso eram fatores que prejudicavam o comércio. E que agora o rei vai condenar os nobres que estavam fazendo isso, certo? Olha só. Para vocês terem uma noção de como funcionou essa aliança, tem uma lei do rei francês Carlos VII, certo? Do século XV, que ele justamente visa isso. O foco dele é esse. Eu vou ler a lei para vocês devagarinho. Prestem atenção e vejam quem vão ser os beneficiados dessa lei e quem vão ser os prejudicados dela, certo? Para eliminar, remediar e pôr fim aos grandes excessos e pilhagens feitos e cometidos por bandos armados, que há muito vivem e continuam vivendo do povo, o rei proíbe, sob pena de acusação de lesa majestade, e aí eu já disse para vocês que é o pior crime que você poderia cometer, né? E perda para sempre, para si e da sua posterioridade, de todas as honras e cargos públicos, e o confisco de sua pessoa e suas posses, a qualquer pessoa, de qualquer condição, que organize, conduza, chefie ou receba uma companhia de homens em armas, sem permissão, licença e consentimento do rei. Sob as mesmas penalidades, o rei proíbe a todos os capitães e homens de guerra que ataquem mercadores, trabalhadores, gados ou cavalos ou bestas de carga, seja nos pastos ou em carroças, e exige que não perturbem nem as carruagens, mercadorias e artigos que estiverem transportando, e não exigirão deles resgate de qualquer forma, mas sim que tolerarão que trabalhem, andem de uma parte a outra e levem suas mercadorias e artigos em paz e segurança, sem nada lhes pedir em criar-lhes obstáculos ou perturbá-los de qualquer forma. Agora eu pergunto, e vocês respondem no chat, certo? Quem foram os grandes beneficiados e quem foram os grandes prejudicados com essa lei de Carlos VII, pessoal? Não me deixem de touca, por favor. Ninguém. Vou continuar, viu? A internet tá uma bosta. Deve estar um lag da porra. Desculpa o palavrão. Então, o que é que a gente vai... E não só o rei, viu, Ícaro? Bora lá. Então, só para dirimir essa dúvida de vocês. Dessa lei específica, certo? Eu não vou dizer que o rei está sendo beneficiado, Ícaro, porque foi o próprio rei que fez essa lei, certo? Então, quem está sendo beneficiado pela lei que o rei fez vai ser a burguesia, certo? A burguesia vão ser os comerciantes que, a partir de agora, vão poder comprar e vender seus produtos em paz. E os grandes prejudicados vão ser os nobres, os cavaleiros, os senhores feudais, certo? Era esse grupo, como eu tinha dito a vocês, que exercia o controle prático da vida política das pessoas, porque o rei estava muito distante. E a partir de agora,
diante da aliança entre burguesia e monarquia, eles vão ser escanteados, eles vão ser deixados de lado. Então, a classe social mais beneficiada dessa lei vai ser a burguesia, e a classe social mais prejudicada vão ser os nobres, os senhores feudais, os cavaleiros, certo? E aqui eu trouxe no chat para você justamente esses fatores de diminuição dos senhores feudais. Não se preocupem que eu vou enviar o PDF para vocês quando a gente terminar, certo? Então, os senhores feudais, eles vão passar a entrar na corte do rei, a virarem babões do rei, certo? A serem as pessoas que vão tentar ajudar na administração do rei, tentar ganhar algum benefício, alguma mamata, algum direito de cobrar algum imposto. Eles vão ser extremamente prejudicados nessa nova forma de organização social que a gente vai ter com a criação do Estado absoluto. Tranquilo? Olha só. A gente vai ter, por isso que eu botei a setinha para vocês verem, certo? Quer dizer, eu acho que vai estar nessa posição, porque sempre está contrário. A gente vai ter as cruzadas, que vai ser esse fator político que vai aproximar o rei, certo? Dos senhores feudais. A gente vai ter a expansão econômica, a gente vai ter o crescimento das cidades, e esse crescimento das cidades vai estar junto à expansão econômica, e com a diminuição do poder do senhor feudal, a gente vai ter a criação dos estados nacionais e a gente vai ter o poder do rei. Tranquilo, pessoal? Alguma dúvida aí para a gente finalizar? Com a formação dos estados nacionais. Todo mundo compreendeu. Podem falar por áudio agora, certo? Sim, doutor Oswaldo, tá tudo certo. Obrigado por tirar aquela dúvida lá. Pessoas, qualquer dúvida, certo? Qualquer dúvida, é só mandar o áudio para mim no WhatsApp, que eu vou responder, viu? Eu estou fazendo um plantão aí no WhatsApp, então eu